Quero deixar bem claro que eu não sou pregador por profissão. Eu amo ministrar a palavra de Deus, mas mesmo amando, eu temo demais. O meu desejo hoje era ter convidado alguém para pregar. Cheguei a comentar até com a pastora Zenilda, ela falou alguma coisa do tipo: vai se acovardar? Vai sim. Porque realmente é complicado. E eu estou aqui, gostaria que vocês estivessem intercedendo, orando. O Senhor me entregou uma palavra, eu quero passar o melhor para vocês, que haja entendimento, que haja clareza. Eu achei a palavra assim muito complexa, e eu quero deixar para vocês que tudo que vai ser dito aqui, primeiro é para mim. Tá? É uma palavra que o Senhor vai nos entregar, está entregando a mim. O Senhor precisa me tratar. Eu preciso ser modificado em muitas áreas da minha vida. Eu preciso compreender melhor aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso crescer. Eu sei que tem gente aqui que sabe muito mais, é muito mais capacitado, mas nós cremos na ministração do Espírito Santo de Deus. Se eu subir aqui para falar de mim, querido, eu vou falar besteira. Eu vou falar do Flamengo, eu vou falar do Fluminense, eu vou falar das manifestações políticas. Mas a gente sobe aqui para falar da palavra de Deus. Nós cremos que é o Espírito Santo que está conduzindo. Você crê que o Espírito Santo fala neste lugar, querido? Glorifica o nome do Senhor por isso, porque nós somos privilegiados. Eu vou te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos falar no capítulo todo, porém alguns trechos. Aí eu sei que você, com essa palavra, fala: mas poderia falar isso, poderia falar aquilo. Amém, poderia, você pode até falar em outra pregação. Mas hoje o Senhor me colocou isso aqui para entregar. E eu só vou entregar o que Deus mandou entregar. A hora que encerrou, acabou. É o que Deus quer falar. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, podemos pregar uma mensagem de manhã com um capítulo, um versículo, e à noite o mesmo capítulo e versículo de forma totalmente diferente. Vai conforme aquilo que o Senhor quer nos falar. E o importante é que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer nos falar. Nesse momento é conveniente que nós nos desprendamos de tudo. Tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que rouba a nossa atenção, deve ser jogado por terra. Eu sei que você entrou aqui com problemas. Sei que você tem problemas para resolver amanhã. Mas nesse momento, querido, você não vai conseguir resolver nada. Então somente o que você pode fazer é depositar os seus problemas nas mãos do Senhor. É a palavra que o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, que eu vos aliviarei. Então o Senhor quer te aliviar nessa noite. Lança sobre ele o seu jugo, lança sobre ele o seu fardo, então somente descansa no Senhor. Amém? Vamos ler João capítulo 6, do verso 1 em diante, que é uma palavra muito conhecida que fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E diz assim: depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos.
e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém? Amados irmãos, aqui Jesus está no auge do seu ministério. E a palavra vem nos mostrando aqui um grande milagre feito da parte de Deus, que foi alimentar uma grande multidão. Hoje nós estamos reunidos aqui, não tenho ideia da quantidade, talvez 50 pessoas, não sei. Mas se nós somarmos todas as igrejas que neste momento estão com portas abertas, teremos milhares de pessoas diante de Jesus, formando uma grande multidão. Aqui já foi falado sobre multidão, nós já ouvimos isso várias vezes. Dentro de uma multidão, nós teremos pessoas individuais com motivações diferentes. Nem todos que estão aqui estão com o mesmo propósito. Imaginem todas as igrejas que estão abertas nesse momento. Cada um veio aqui por um motivo, cada um veio por uma, talvez, desculpa, não sei se seria o termo adequado, mas cada um está aqui por alguma coisa. E quando Jesus estava nesse monte, a multidão foi até ele. E Jesus, ele ama a cada um de nós de uma forma excepcional. Jesus nos ama tanto que não considera a motivação que nos traz a este lugar. Embora a motivação deva ser uma, mas talvez ela não seja, mas nem por isso Jesus nos deixa de amar. Porque nós aprendemos que independente do que eu faça, Jesus não vai me amar mais ou me amar menos. Porque a palavra de Deus nos diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas viva eternamente. Então Jesus se ofereceu por todos. E todos nós que aqui estamos recebemos o amor do Pai. E essa multidão o seguia. A palavra diz, no verso de número 2, porque eles viam os sinais que Jesus operava sobre enfermos e outras coisas que Jesus estava fazendo. E esses sinais estavam atraindo as pessoas, porque as pessoas compreendiam que Jesus seria a solução de seus problemas. E Jesus ali no monte, ele olha para aquela multidão, provavelmente, né, tenha feito o seu sermão, e ele olha e no coração de Jesus surge algo. Aquele amor de Jesus o move a ter uma preocupação com relação ao quê? Com que aquele povo haveria de se alimentar. E Jesus, ele, no verso 5, diz que ele levanta os olhos e vê aquela multidão que vinha ter com ele, e vira para Filipe e diz: Filipe, aonde compraremos pão para estes comerem? Amados, hoje, aqui agora, onde você compraria pães para alimentar 5.000 pessoas? Não tem. Não dá. Nem que você vá no mercado mais próximo, você não consegue. E a palavra diz que, no verso 6, que Jesus dizia isso para experimentar a Filipe, para experimentar os seus discípulos. Porque Jesus já sabia o que deveria fazer, mas queria também que os seus discípulos estivessem na visão espiritual que Jesus tinha, e não estavam. Assim, muitas vezes, como nós buscamos respostas nas coisas terrenas, e muitas das vezes nas coisas terrenas nós não conseguiremos respostas. Queremos soluções nas coisas terrenas e não as acharemos. E Jesus experimenta os seus discípulos, experimenta diversas vezes a cada um de nós.
nas lutas que estamos enfrentando, e nós muitas das vezes achamos que Jesus não é capaz de resolvê-las. E queremos mostrar para Ele caminhos a ser seguidos para que Ele consiga suprir nossas necessidades. E muitas das vezes queremos até dar uma mãozinha. E fazemos o que é errado. E Jesus aqui, Ele experimenta. Aí Filipe lhe diz para ele, né? No verso 7. 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Não bastaria. Não teria uma resposta humana, nenhuma solução humana para isso. Aqui era o momento do milagre, o momento do operar de Deus sobre aquela multidão, sobre aquelas pessoas. E vou aproveitar um gancho aqui para falar de milagre. Nós muitas das vezes olhamos para o milagre como uma coisa maravilhosa, e né? Não vou dizer que não é. Mas já percebeu que nós pedimos milagre quando as coisas fogem do nosso controle? E muitas das vezes as coisas fogem do nosso controle porque nós deixamos. Muitas das vezes, quer ver? Final de mês. Preciso de um milagre. Meu dinheiro foi muito curto e o mês cumprido. Preciso de um milagre. Mas no decorrer do mês, nós fomos aos restaurantes, né? Nós bebemos Coca-Cola todos os dias. Eu, quando era criança, bebia Coca-Cola domingo. Se sobrasse, aí segunda nós bebíamos. É isso aí. Hoje não. Se não bota Coca-Cola, não, é água, bebe água. Então, por quê? Muitas das vezes o milagre ele vem porque nós não administramos direito as nossas vidas. Casamento. Senhor, preciso de um milagre no meu casamento. O Senhor tem milagre para o teu casamento. Mas aonde você errou? Aonde eu errei? Aonde nós começamos a falhar? Para que não viéssemos a precisar de milagre. O milagre é a última instância da situação. É bom? Glória a Deus. Mas, assim, você pode até fugir agora por causa do milagre. Não estava nem escrito aqui. Mas olha só, procure não sei se é o certo que eu estou falando aqui, mas procure não depender de milagre. Procure fazer a sua parte. Recebeu seu salário? É justa. Dízimo, a oferta, das compras, do dia a dia, pá, legal. Chega lá no final, tranquilo. Ele administra a sua vida em todos os âmbitos. Aí, se não conseguir, querido, é isso aí, é joelho dobrado e seu milagre. Eu preciso de um milagre, e vai. Então tá, só queria fazer essa observação. Então, nessa situação aqui, só um milagre ocorreria. Mas Jesus aqui estava no controle, a multidão foi até ele. E assim, eu quero tratar um pouquinho desse ponto, que Jesus ele olhou para a multidão e se compadeceu. Jesus aqui não sondou o coração de ninguém. Né? Pelo menos não está escrito, pode ter sondado, com certeza, mas não está relatando, porque ele poderia fazer assim, o que faremos para alimentar de 5.000? Vamos lá, 5.000, Jesus curou 10 leprosos, lembra dessa passagem? Quantos voltaram para agradecer? Então, 10%, né, de um número aí. Aí Jesus falou o quê? 5.000, Jesus solta ali, de repente ele acha 500 corações quebrantados. É onde alimentaremos 500 agora? Se Jesus olhasse os corações, né, vamos ver quem está com sinceridade. Pô, se achasse 500 no meio de 5.000, legal. Aí Jesus podia falar, ô Felipe, temos que alimentar 500 desse bolo de 5.000 aí, porque 4.500 não querem nada comigo, mas 500 querem. Esses 500 a gente tem que alimentar. Mas Jesus não fez isso. Jesus olhou para todos. Eu amo esse povo. Cara, eles pecam contra mim e são terríveis, mas, cara, eu amo. Felipe, vamos alimentá-los, 5.000. E aí, o que a gente faz? Não dá. Dá, pô? Claro que dá. Aí vem André, com o garotinho lá com a merenda dele, verso 9, com 5 pães, né, e 2 peixinhos. Aí, que é isso para tantos? Continuamos na mesma situação, 5 pães e 2 peixes para 5.000. Aí a gente aprende o quê? Que o pouco nas mãos de Deus se torna muito. O pouco, quando nós depositamos no Senhor, torna-se muito. Por isso a gente fala, dê pelo menos o teu pouco para Deus. Apresenta diante do altar do Senhor o teu pouco. Eu não posso fazer
essas coisas grandiosas, é que uma obra, eu não posso, não sei pintar. Então o que você sabe fazer? Pô, deposita. Eu ainda não senti o chamado de pregar, mas senti o chamado de quê? De ajeitar o banco. Chegou um irmãozinho aqui hoje, alinhou os bancos todinho. Então, tem gente que talvez chegou e nem percebeu, mas ficou alinhadinho, ali lá de fora, certinho. Foi um pouco. Mas o pouco nas mãos do Senhor torna-se muito. Então não vem com essa história que eu tenho pouco para o Senhor. Não, dá o teu pouco. De pouco em pouco você vai ganhando mais. E o Senhor vai multiplicando, vai trabalhando, e as coisas vão acontecendo. É milagre de Deus sobre nossas vidas. E nós vamos contemplando que do pouco meu, o pouco dos pastores, o pouco dos obreiros, o pouco dos membros vai se tornar uma coisa grandiosa. E 5 pães e 2 peixinhos alimentou quantos? 5.000. Então, amado, nós temos que entender o que o Senhor tem nos falado, como o Senhor tem nos chamado para essa obra. O pastor Amém me chamou para conversar, falando comigo sobre algumas coisas. Eu falei, pastor, eu sou limitado pra caramba. Eu sou muito limitado, bloqueado, travado. Eu falei, pastor, cara, tem certeza? Eu sou limitado mesmo. Aí eu também sou. Aí eu, pô, não me sinto capaz, não me sinto pronto. Mas isso vem de Deus. Cara, nós somos limitados mesmo, somos humanos. Mas a nossa limitação nas mãos do Senhor, o Senhor faz milagres. O Senhor faz as coisas acontecerem. A minha formatura de 8ª série foi na segunda igreja batista de Anchieta. Eu não fui porque eu não gostava de crente. Eu não fui, pô, não vou. Porque eu não gosto de crente. Quando eu cheguei na igreja, eu via as pessoas pregarem, falando da Bíblia, eu falei, cara, como é que esses caras fazem? Cara, a Bíblia é grossa pra caramba, como é que ele lê aqui, sabe que tem um negócio lá atrás? Eu achava isso uma loucura. Ainda acho um pouquinho. Mas o Senhor vai nos capacitando, o Senhor, a gente anota, a gente não grava tudo, a gente escreve. O Senhor vai ministrando, vai anotando, vai escrevendo. E dentro da nossa limitação, o Senhor vai largando o quê? As nossas tendas. É assim que o Senhor faz. Então não espere estar pronto para fazer. Começa a fazer agora que o Senhor te apronta. O Senhor fala que não chama os capacitados, mas capacita aqueles que chamam. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, alguma coisa assim, depois a gente vê lá, diz que a obra que o Senhor começa em nossas vidas, Ele é fiel para completá-la. Então não sou eu não. É o Senhor que vai completar a obra. É o Senhor que vai me capacitando, é o Senhor que vai me fortalecendo. Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar intimidade com o Pai, eu tenho que buscar comunhão. Nós falamos isso quarta-feira. Quando se busca uma comunhão com o Pai, uma intimidade, um relacionamento, nós temos as vendas de nossos olhos tiradas e as coisas são modificadas em nossas vidas. As coisas se transformam. E aqui nós vamos ver isso, que as coisas vão acontecendo e Jesus ele vai e manda com que aquele povo se assentasse, porque Jesus não gosta de bagunça. Querido. Jesus, Deus faz tudo na ordem, tudo no seu lugar certinho, colocado direitinho. Quem quer bagunçar somos nós. E a bagunça vem do inferno. Bagunça vem do inferno. As coisas de Deus são organizadas, direitinho. Cada coisa no seu lugar. Por isso que muitas das vezes os pastores aqui se tornam chatos por falar, né, o comportamento, algumas coisas que tem que ocorrer na casa de Deus. Nós que somos membros da igreja temos que dar exemplo. Os visitantes chegam e nos olham. Pô, se o membro não está em ordem, não está organizado, que igreja é essa? Pode ter um bom louvor, uma boa ministração de palavra, mas você é responsável em receber aqueles que aqui vêm. Você, eu também, claro. Então a gente às vezes fica celular, batendo papo. Mas lá na igreja que eu era, às vezes eu era chato que eu fazia assim, quer ver? Antes de eu pregar, eu subia lá com a autorização do meu pastor, claro. Eu dava 3 minutos para quem... 3 ou 5, ó, pode beber água, vai no banheiro, faz o que você tiver que fazer. Eu aprendi assim, Beth, Elaine, Wagner, nós aprendemos assim. Começou a ler a Bíblia, ministrou, cara, ninguém mexe. Parou. Se o juiz, se você for num tribunal,
um juiz estiver falando, você levantar, você é chamado a atenção. O juiz estiver falando, você se levantar na hora, meu irmão, cuidado. Ele te adverte, se você o responder, você é preso por desacato. Mas aqui não. O Senhor nos dá liberdade, eu sou livre, é livre. Mas nós lemos isso também, né? Hoje na IBD. Porque a liberdade não pode dar ocasião a outras condições, a outras coisas que nós vamos fazendo por sermos livres. Eu sou livre, eu faço o que eu quero? Não. Claro que não. Então nós temos que nos posicionar como servos. O Senhor vai e diz, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, sentaram-se, pois, os homens em número de 5.000. Aí no verso 11, Jesus toma os pães, deu graças, nem ali aquela oração, dê graças na sua casa pelo teu alimento, querido. Jesus deu graças a que aquele alimento fosse se multiplicando, glorifica a Deus. Por mais que você acorda às 5 horas da manhã, dorme 10 e trabalha, glorifica a Deus por você ter um trabalho. Agradece a Deus por você ter ali na tua mesa o prato, o feijão, o arroz. Se tiver que ser um ovo frito, se tiver que ser um filé mignon, glorifica da mesma maneira, renda graças ao Senhor. Busque ter esse hábito na presença de Deus, porque tudo vem dele, querido. Se ele fechar a porta, você pode ser o melhor dos engenheiros, o melhor dos doutores. Fechou a porta, fechou, não tem jeito. Então busca essa prosperidade na presença do Senhor. Então o verso 11 diz, né, que deu graças, repartiu pelos discípulos. Isso aqui me chamou a atenção também. Jesus chamou os discípulos, e os primeiros a receberem foram os discípulos. Os discípulos receberam para passar para o povo. Talvez aqui o discípulo deve ser um obreiro. Não. Aqui a gente está falando de intimidade com Deus. Vamos tirar nossas coroas, né? Intimidade com Deus. Aqui, é o que foi louvado esse último aqui do louvor. E nós seremos o que é rio, né, no deserto, água no deserto, luz na escuridão, força para o fraco e base para quem não tem chão. Aí você nos chama para isso. Eu vou chamar você aqui, você vai ser luz para a escuridão, vai ser base para quem não tem chão. Eu estou te chamando, eu vou te comissionar, eu estou te entregando. Agora vai lá, divide com os 5.000, até profético 5.000, né? Divide com os 5.000, compartilha com os 5.000. E somos nós. O Senhor quer fazer um milagre, mas quer usar a cada um de nós. Jesus podia fazer aí aparecia aquele Macfish na mão de cada um. Eu vi dizer que foi o primeiro Macfish da história, esse pão com peixe. Aí o McDonald's imitou. Jesus podia fazer assim: haja pão e peixe na mão dos 5.000. Ia ver, a palavra acontecia. Mas Jesus não fez. Jesus conta com homens e mulheres de Deus, amém? É homem e mulher de Deus, glorifica o Senhor por isso, porque você é um bem-aventurado. Aleluia, glória a Deus por isso, querido. O Senhor vai nos usar para isso, e nós vamos receber e vamos entregar. Vamos ser canais de bênção para o reino de Deus. Vamos suprir a necessidade do aflito, vamos suprir a necessidade do angustiado. Não que sejamos alguma coisa. Não é para nos ensoberbecermos, nem nos exaltarmos, mas é para entendermos que somos instrumentos nas mãos de Deus. Então vai, distribui igualmente e tal, e acontece o que? Eles ficam todos saciados, porque na presença de Deus nós ficamos saciados. O Senhor nos satisfaz. A gente sempre diz isso. Às vezes você acha que a tua necessidade, a tua falta de satisfação é um carro. Não é. A tua falta de satisfação é uma casa. Não é. A tua falta de satisfação é um casamento. Não é. Quem nos sacia de todas as nossas necessidades é Deus. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: agora recolham os pedaços que sobraram. Recolhe tudo. Por quê? Vai desperdiçar? Não. Não é porque somos abençoados que vamos desperdiçar. Não é assim. Então o Senhor vai lá e manda, guardaram tudo que sobejaram. E a palavra diz que recolheram 12 cestos de pedaços de 5 pães.
que sobraram do que haviam comido. E algo acontece que no verso 14, aqueles homens, quando viram o milagre que Jesus tinha feito, eles ficaram maravilhados e diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. É esse aquele que nós esperávamos, cara, o homem está aí. Chegou, a gente está na presença dele, nós o esperamos há tanto tempo. Né? Tanta palavra, Isaías, há 700 anos atrás, lembra que ele dizia que nasceria de uma virgem e faria um milagre? Ele. Aí esses homens se maravilharam. Mas no verso 15 diz que Jesus, sabendo que eles viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Então quando Jesus percebeu a intenção dele, Jesus saiu. Porque Jesus não veio para reinar nesse tempo, nem nesse mundo. E não era ainda a sua hora, e Jesus saiu. Então, amados, olha só. Nós estamos aqui hoje. Eu não sei se tem alguém aqui que não é evangélico ainda, não é gente de Deus. Mas nós recebemos um milagre da parte de Deus e ficamos felizes. Ficamos alegres, saímos daqui radiantes. A presença do Senhor é tão notória que ela nos enche de tal maneira que a gente fica assim extasiado. Algo maravilhoso. E a gente quer fazer, quer acontecer, porque, caramba, um milagre aconteceu. Aí sai pelas portas. Amanhã, segunda-feira, as coisas ficam na mesa. Nada mudou. Nada acontece nas nossas vidas, voltamos à mesma vidinha. Vivemos, infelizmente, desculpe até o termo, uma mediocridade. Se perguntarmos amanhã qual foi a palavra ministrada, não nos lembramos. E agora eu quero continuar um pouco nesse evangelho, nesse capítulo, quero andar um pouquinho aqui dentro. No verso 22... em diante, a palavra diz que Jesus ele atravessa para o outro lado do mar. E as pessoas vendo que Jesus ele ia atravessar, essas pessoas que comeram do pão, que viram um milagre, que disseram, ele é o profeta, essas pessoas começaram a seguir a Jesus. E foram atrás dele. E a palavra diz no verso 25 do capítulo 6, que achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Então eles seguiram a Jesus. Do verso 22 ao verso 25, não mediram esforços, foram lá. Vocês se lembram que eu disse que Jesus não havia sondado o coração de ninguém anteriormente. 5.000, alimenta os 5.000, ama a todos, legal. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, diz isso: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você entendeu? Se esperarmos somente milagres, se nos contentarmos com as coisas que Jesus vai fazendo em nossas vidas, uma porta de emprego, né? Um bom salário, um carrinho, pô, tá legal, Jesus é, pô, show, estou com Jesus, estou feliz, mas só isso, só quero estar lá, recebendo, legal. A palavra diz que nós somos os mais miseráveis, porque a nossa experiência com Jesus não pode se limitar somente nesta vida. E é agora que Jesus começa a confrontar com o povo que dizia que ele era o profeta, que se esperava há tanto tempo. Ele chegou, comia o pão, comia o peixe, legal, ele pôr enfermos, estou felizíssimo. Aí Jesus agora faz assim, ó, agora eu vou bater de frente com eles. Agora eu vou ver quem é quem nessa multidão. Aí começa o confronto. E agora é hora de nós nos confrontarmos também. É hora de nós sabermos quem nós somos nessa multidão que se reúne nesta hora para se colocar diante de Jesus. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Qual a motivação que me trouxe à presença do Senhor? Eu vou olhar daqui, eu não vou saber, mas aquele que sonda corações e mentes, ele sabe. Aleluia. Então Jesus, no verso 26, ele diz assim, ó, olha só. Jesus respondeu e disse:
na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciais. Aí Jesus fala assim, no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aí eles disseram, verso 28, que faremos nós para executarmos as obras de Deus? Aí no verso 29 Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Aí no verso 30 ele diz assim, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Está entendendo isso aqui? Amados, olha quem nós somos. Na hora do milagre, na hora do oba-oba, tá legal. Na hora do alimento carnal, na hora de suprir necessidades, na hora do meu bem e prazer, estou com Jesus. Mas agora Jesus começa a falar de algo que foge ao entendimento humano, algo sobrenatural. Jesus começa a falar algo que vai além daquilo que entendemos. E esse povo que viu milagre, viu sinal, na hora que Jesus fala sobre quem Ele é, né, para que trabalhar pela comida que permanece, aí eles vão e questionam Jesus, ué, que sinal tu fazes? O que o Senhor tem, o que você tem feito? Amados, isso aqui é quando Jesus nos chama uma responsabilidade. Quando Jesus Ele nos chama para verdadeiramente sermos seus discípulos, seus servos, andarmos com Ele, seguirmos seus passos, fazermos a vontade do Pai. É nessa hora que as coisas mudam. É nessa hora que nós não contemplamos pessoas com responsabilidade, pessoas que verdadeiramente entenderam o que Jesus quer, pessoas que entendem verdadeiramente qual o propósito dele para as nossas vidas. Então, o que operas tu, Senhor? O que tu fazes? Aí Jesus diz assim, no verso 47, eu estou pulando o que eu falei, tem muita coisa aqui, se a gente fosse ler tudo, a gente não sairia daqui. No verso 47, ele diz, o que tu fazes? Aí Jesus diz no 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus alimentou com pão. Moisés, no deserto, Deus fez com que caísse maná, o que é isso, que representava pão. E esse povo aqui, ele valorizava mais o pão que Moisés deu do que o pão que vinha do céu, que é Jesus. E ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus é aquele que sacia as nossas necessidades verdadeiras. Jesus, quando foi dito que se esperarmos no Senhor somente nesse mundo somos os mais miseráveis, é por isso. Porque Jesus vem dizendo aqui que nos ressuscitará no último dia. Que Jesus tem um propósito para nós que não finda nesse mundo, quando somos lançados numa sepultura. Mas que Jesus tem algo mais, porque a primeira morte nós passamos, que é a morte da carne, porque a palavra diz que do pó ela vem, ao pó tornará. Mas o Senhor fala da segunda morte. A morte que é a separação de Deus. E para nós não experimentarmos da segunda morte, temos que ressuscitar com Cristo agora. E ressuscitar com Cristo agora é reconhecer que Ele é o pão da vida, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E Ele aqui estava falando, quando diz que comer a carne e beber o sangue, é o sacrifício que Ele faria há poucos dias à frente da cruz do Calvário, e que Ele fez há 2000 anos atrás, por amor a mim e por amor a vocês. Então, se nós não entendermos isso, nós perderemos o quê? O grande dia, onde o Senhor chamará aqueles que hão de reinar com Ele.
Amados, então é isso que nós temos que entender, e eu tive muito temor em passar essa palavra hoje, porque nós vivemos, infelizmente, no oba-oba. Você já viu que hoje ser evangélico é uma coisa muito bonita e moderna? Todos são borracharia, é Shaddai, não sei o que, Jesus é bom, e tal, Deus é tremendo, mas não tem testemunho de vida. Você entra numa borracharia, El Shaddai, aí você vê logo o El Shaddai ali, um poste de uma mulher pelada ali do lado. E muitas das vezes as pessoas estão na igreja, querido, porque nós já fomos surpreendidos também, o pastor, sobre isso, aonde nós ouvimos uma palestra que diz: você acha que na sua igreja todos são trigo e não existe joio? E isso é um choque, aonde a palavra diz que o trigo e o joio crescerão juntos, mas ninguém precisa se manter como joio. A palavra é transformadora, basta dar crédito a ela. Não endureça os vossos corações quando o Espírito ministrar a igreja. Quando o Senhor fala aos nossos corações, como fizeram na tentação no deserto, está lá em Hebreus isso. Então eu chego aqui, aí eu notei algumas coisas aqui, ó. Eu venho para a igreja porque eu quero um milagre, porque eu não tenho outro lugar para ir, eu sou forçado a ir por alguém, eu cumpro a minha religiosidade, que domingo é dia de estar na igreja. Venho pensando, que o Senhor pode suprir minhas dívidas, se eu der uma oferta, o Senhor pode multiplicar 100 vezes mais, legal, segunda-feira eu recebo. Aí alguns estão aqui pensando mal do irmão ou da irmã, a roupa que a irmã veio, a roupa que o irmão veio, e não sei o que, veio feio, veio bonito, o cabelo está pranchado, o cabelo não está pranchado, e assim vai. Outros vieram com o desejo de adorar verdadeiramente ao Senhor, e essa deve ser a nossa motivação, verdadeiramente estarmos aqui prestando um culto ao Senhor. Amado, Jesus se entregou por amor a cada um de nós. Se nós lermos a palavra, quando, se eu não me engano, se foi o exército de Josafá ou de Ezequias, de Senaqueribe, acho que o Senaqueribe foi Ezequias, 2 Crônicas 32, se não me foge a memória. Um grande exército viu, o Senhor liberou um anjo e matou não sei quantos, 185 mil homens. Um anjo. Jesus estava na cruz. Você acha que alguém o colocou ali? Foi o judeu que o pregou? Jesus foi como cordeiro mudo, foi voluntário. Eu vou para a cruz. Quando Pilatos o pergunta, ele fala: tu tem autoridade porque do alto tinha dada, cara. Só por isso. Foi ninguém não, foi Jesus que foi para pagar o preço de morte que estava sentenciado a cada um de nós. Porque a palavra diz que o homem foi destituído da glória de Deus. Mas o Senhor, por amor, nos resgatou, rasgou a cédula do pecado que nos condenava. E Jesus foi para a cruz, porque ninguém poderia colocá-lo lá. Ele foi. Porque quem deveria estar lá era eu e você. Sabia? Jesus pagou o preço. Aí hoje a minha motivação é qual? Amados, eu me questiono. Assim, não acha que eu estou... Ele está falando lá porque ele deve ser o cara. Não sou. Tenho minhas fraquezas, tenho meus momentos de dificuldade, conto com os irmãos para me ajudarem nessas horas. Tenho minhas lutas, tem hora que, Senhor, não estou aguentando, está difícil, eu tenho. Tem dia que eu quero ficar em casa também, mas a palavra também diz que é com esforço que se conquista o reino. Aí a gente, mas não é pela graça? É pela graça nós tivemos acesso, mas é o esforço de eu vencer minhas fraquezas, é o esforço de eu colocar nas mãos do Senhor aquilo que tem dificultado a minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. É fácil? É difícil, é esforço. É me esforçar para fazer aquilo que o Senhor me tem ordenado. Então se esforça. Desperta. É hora de acordarmos. Ninguém sabe a que hora o dia soará a trombeta. Você sabia que pode ser hoje? Pode ser daqui
daqui a 5 minutos ou 1 segundo. Quando nos apresentarmos diante do Senhor, o que teremos para lhe oferecer? Não brinca com as coisas de Deus não, querido. Querido, não brinca. As palavras são ministradas, nós falamos. Eu não queria pregar hoje. Eu falei da pastora Zenilda aqui. A pastora Rosângela passou do meu lado. Eu falei, é ela. Pastora, vai se acovardar? Eu falei, tá. Mas hoje eu tinha me entregado essa palavra durante a semana. Mas se é o que o Senhor quer falar, amém, vamos receber. Saia daqui diferente. Saia daqui modificado. Deixa a palavra trabalhar o teu íntimo, o teu ser. Queridos, 5.000 estavam lá no oba-oba. Poucos eram aqueles que estavam verdadeiramente adorando. Vamos ser verdadeiros adoradores, porque é este o Senhor tem procurado sobre a face da terra. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor ache em mim, que o Senhor ache em vocês verdadeiros adoradores. Amados, o que você fez não interessa mais. O que você fez antes de chegar aqui passou, é passado. Talvez venha consequências sobre a sua vida, mas não deixe que isso atrapalhe a sua caminhada daqui para frente. Talvez você olhe para trás, a sua história seja uma vergonha para você. Mas o Senhor daqui para frente te entrega uma folha em branco, querido. Começa a escrever em Cristo a tua história. Começa a multiplicar as coisas. O que não foi bom fica para trás. Faz o que é lindo. Daqui para frente segue a estrada que o Senhor preparou para você. Você é mais do que vencedor. Você é o amado do Deus eterno. Por Ele. Nós temos que mudar. Amados, havia 2 ladrões na cruz, com uma história regressa terrível. Mas um, naquele momento, escreveu um pouquinho da história dele diferente a reconhecer Jesus. Algum pequeno tempo de vida que ele teve uma história totalmente diferente. Porque o passado dele, Jesus lançou no mar do esquecimento. O outro não quis nada. Será que nós também não vamos querer nada? Aí aqui, no verso 60, diz assim, ó: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? É duro ouvir isso. Ainda mais quando a nossa vida está totalmente longe disso. É duro nós ouvirmos. E esses discípulos disseram: é duro. Aí Jesus, no verso 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Será que tem escandalizado alguém aqui isso? Voltando um pouquinho, no comer a minha carne e beber o meu sangue, eu notei alguma coisa aqui que eu não me recordar. E quase que eu passo agora e diz assim: esta expressão revela que recebemos vida espiritual crendo em Cristo e tendo parte nele. Destaca ainda a verdade que continuamos a ter vida espiritual à medida que temos fé nele e aceitamos a sua palavra em atitude de ação. Jesus é a palavra viva e a Bíblia é a palavra escrita, e Jesus é o pão da vida. Em Mateus capítulo 4, verso 4, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, comemos a sua carne ao receber e obedecer a palavra de Deus. Então, quando nós obedecemos a palavra e a seguimos, nós estamos comendo a carne do Senhor e bebendo do seu sangue. Nós estamos sendo fortalecidos para trilhar a caminhada que está proposta a cada um de nós. Verso 63 diz assim, ó: o Espírito, Jesus no 62 diz: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro está? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos?
Amados, quando Jesus falou essa palavra do Evangelho de João, capítulo 6, muitos foram embora. Muitos desistiram da caminhada, não suportaram. E eu confesso que não é isso que eu quero que ocorra aqui essa noite. Eu creio também que não é isso que o Senhor quer que ocorra. Porque desistir é fácil. Desistir, não se ofenda, para os fracos. Tá? A palavra de Deus diz assim: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, pouca será a tua força. Se nós desistirmos, nós somos fracos. E a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Eu gosto muito dessa palavra. Hebreus capítulo 10. Você não é daqueles que retrocede. Você, querido, por mais que esteja difícil, não é daquele que desiste. Você crê, diga eu, dizem eu. Fala mais alto, eu. Vamos ser louco, eu sou daquele que não desiste, que não retrocede, que não olha para trás, mas eu creio no Deus que eu sirvo, e com Ele eu avanço, com Ele eu persisto, porque Ele faz de mim mais do que vencedor. Aplauda o Senhor! Glória a Deus! Glorifica o nome dele! Porque Ele nos faz vencedores! Aí Jesus pergunta: e vocês querem ir também? Aí Simão Pedro: Pedrão, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amado, é esse o nosso sentimento, é esse o nosso entendimento. Nós sabemos que para onde vamos, que lugar eu tenho para ir, e eu entendo que não existe esse lugar, que verdadeiramente Jesus tem a palavra de vida eterna, e que Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e eu preciso estar junto dEle. Eu preciso, Senhor, eu preciso, me ajuda, me fortaleça, me capacita, eu preciso. Não desista por causa da cara feia do irmão, não desista se você achar que alguém está falando mal de você, não desista se você achar que ninguém falou com você, não desista. Jesus, Ele te ama, Jesus está contigo, Jesus vai sair daqui com você, Jesus vai dormir com você essa noite, Ele vai acordar com você, Ele vai com você aonde você tiver que ir, querido. Não desista por mim. Eu não paguei preço na cruz por você. Se você é o irmão de volta e não ir para mim, Ele não fala comigo, não vale a pena. Não vale a pena. Eu estou passando por isso e por aquilo outro, eu vou desistir, não vale a pena. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida? Só Ele tem palavra de vida. Só Ele pode nos avivar. É um vale de ossos secos. A vida, esses ossos podem viver, senão Tu sabes, profetiza sobre eles, e eles viveram, porque só o Senhor tem palavra de vida. Então não deixe Satanás te enganar, não deixe o inimigo te derrubar. O Senhor te faz mais do que vencedor. Diz que sobre a tua tenda não haverá encantamento. Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. O Senhor coloca debaixo de nossos pés. O Senhor nos coloca nessa condição. Então vença, persevere. Vamos passar por lutas sim, vamos passar por adversidades sim, mas vamos crendo e rompendo que maior é aquele que está conosco. O general dos generais peleja as nossas pelejas e guerreia as nossas guerras. Então se firma no Senhor. Eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Eu vou te chamar. A sua mãe me perguntou com medo: onde é que você vai? Respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a me libertar.
destino.